Bem-vindo ao programa Papo Aberto. Hoje nós vamos conversar com Fernando Dias, representante comercial. Fernando Dias é representante comercial há 20 anos, é criador do site orepresentante.com.br, que já existe há 18 anos, e busca destacar a profissão de representante comercial no cenário brasileiro. O lema é construir pontes e destruir muros. Bem-vindo ao programa Papo Aberto, Fernando Dias. Rapaz, muito obrigado pela oportunidade. Nós ficamos surpresos com o convite e todo o espaço que aparece para que a gente possa falar da profissão, uma profissão que traz um orgulho muito grande para todos nós que trabalhamos nesse campo. A gente tem que aproveitar e a gente espera aproveitar muito bem. Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Olha, eu penso que ser representante comercial não é fácil. Tem que ter muito amor no coração, muita determinação, muita vontade. Eu lembro, há muitos anos atrás, que o profissional de vendas, aquele autônomo, ele tinha que ser um pé de boi para conseguir ter sucesso. E eu não vejo muita diferença no representante comercial, porque ele tem que correr, cada cliente, para poder levar o pão de cada dia para sua casa. Mas a gente vai fazer umas perguntas aqui para o Fernando Dias e ele vai responder para a gente com muito carinho. Fernando, quando e como surgiu a profissão? Olha, se a gente for buscar uma data, a gente vai ter que estudar muito. Existe uma data que a gente, se colocar na internet, acha. Eu até tenho aqui, ó. No dia 9 de dezembro de 1965 surgiu a Lei 4886, que regulamenta a profissão. Depois tiveram mais alguns acréscimos, mas a data é essa. Só que a profissão não surgiu aqui, nesse exato momento. A gente sempre sinaliza que nós temos o DNA do mascate e do caixeiro viajante. E esses homens, esses profissionais à época, eles inclusive ajudaram a expandir fronteiras, E eles foram nos cantos mais longínquos do mundo, do Brasil, do estado. E esse profissional ali, que carregava a mercadoria com ele, é a nossa genética. Então, nós temos uma data que estabeleceu uma regra, uma lei, mas a gente pode dizer que nós somos muito antigos mesmo. Bacana! 55 anos e a gente tem visto aí as indústrias crescerem muito graças a esses profissionais. Ela é regulamentada, né? Ela é regulamentada, a gente tem todo um amparo, um arcabouço de leis que estabelecem as relações entre o representante e a indústria. E além disso, que é um ponto que a gente fica mais em evidência, tem um ponto que deve ser lembrado. Como toda profissão regulamentada, ela tem um código de ética que parametriza o comportamento de um bom profissional. Então, um representante comercial pautado na sua lei 4886 e que tem na sua espinha dorsal a essência do seu código de ética, é um profissional diferenciado, é sempre muito requisitado, as empresas reconhecem isso, o mercado reconhece isso, e a história dele, a biografia dele sempre é mais longínqua. E isso é um ponto importante que todo representante observa para que na sua carreira, além da performance, da preparação, do aperfeiçoamento, das ferramentas que ele tem que ter, ficar de olho na conduta que um bom profissional tem que ter pautado na Lei 4886 no seu Código de Ética. Que bacana, Fernando Dias. Fernando Dias, a gente sabe que toda profissão regulamentada tem o seu Código de Ética. Como é que é o Código de Ética do representante comercial? Olha, ele não é tão extenso, mas ele resume muito bem a parte comportamental, a parte da conduta, porque o mundo comercial que nós atuamos, ele é cheio de oportunidades, E o mercado e o comércio exigem uma alta performance desse profissional. Mas quando ele olha
o código de ética, ele sabe exatamente o que ele deve e o que ele não deve fazer, o que ele pode aceitar e o que não é adequado que ele aceite. Então isso ajuda esse profissional a, até mesmo quando surge uma dúvida, se ele passar o olho nesse código de ética e entender o comportamento, ele pode frear um ímpeto, talvez, que ele possa querer ter. Até porque esse código de ética, uma vez usado, se alguém criticar um representante baseado no seu código de ética, ele pode sofrer alguns questionamentos, algumas restrições dos setores responsáveis pela regulamentação da lei e o controle, né, da área, que são os cores, enfim. Pô, bacana, né? Eu acho que é muito bacana a gente ter, assim, uma profissão que nos ampara e que nos dá um norte, porque eu acho que a ética, dentro do contexto filosófico, é a parte mais importante para que você tenha um norte. Exatamente. Né? A partir daí você consegue fazer tudo de uma forma bem maravilhosa. Me fala do perfil desses profissionais. Nossa, cara! Meus amigos e minhas amigas que estiverem vendo, falam assim, agora eu quero ver como é que ele vai sair dessa. Olha, é uma profissão tão rica e a gente tem um carinho tão grande. Me perdoem os excessos, talvez, que eu vá cometer, mas a gente prefere, às vezes, colocar a cabeça na guilhotina, correr certos riscos, mas é com o coração muito limpo. Existem enormes profissionais hoje na área da representação comercial, oriundos de tantas outras quantas profissões você possa imaginar. Vários. Temos professores, temos engenheiros, temos advogados, temos administradores, contadores, pessoal da área médica, química, de toda sorte, de entretenimento. E a profissão, ela é tão bacana, que quando você fala de engenharia, você tem um perfil. Né? Mas e o representante comercial? Qual é o perfil? Então é uma profissão que ela recebe todos os outros, de todas as outras profissões, e entrega a eles a oportunidade, com as devidas exceções e respeito ao excesso, uma chance maior às vezes dele ter mais sucesso na área da representação comercial. Mais sucesso na área emocional, mais sucesso que pode ser na área financeira, sim, por que não? Sim. Então, do bem-estar, da satisfação de trabalhar numa área que ele tem uma recompensa, todo dia você é recompensado. Todo dia você é recompensado. Pode ter certeza disso. Os representantes que estão me ouvindo vão entender exatamente porque eles passam por isso. Mesmo quando não acontece a venda, no final do dia, ele tem uma grande lição. Se ele analisar o dia inteiro, e aí está a recompensa dele. Então, o representante, a cada dia, ele se auto-aperfeiçoa por causa do dia a dia, do contexto que ele atua. Você pode ter certeza disso. Pô, bacana. Eu quero deixar aqui meus parabéns para todos os representantes comerciais, independente de onde ele vem, porque, como o Fernando Dias falou, engenheiros, advogados, professores, médicos, dentistas, muitos desses profissionais atuam nessa área e tem aí um sucesso profissional, sucesso pessoal e também o financeiro. Sim. E levam para suas casas o melhor de si. Gente, o papo está muito bom, a gente vai para um pequeno intervalo, mas a gente volta já, não sai daí não, tá bom? Não Eu sai. e Fernando Dias temos muito para conversar e muito para levar para você. Daqui a pouco a gente volta. Bem, amigos, estamos de volta com Fernando Dias, representante comercial, que está trazendo para a gente aqui muitas informações acerca da profissão do representante comercial no Brasil. E a gente está aproveitando aqui com as perguntas, tirando o máximo dele para que você faça bom proveito dessas informações. E no final nós vamos deixar inclusive o link dele
inclusive já tem até o site orepresentante.com.br, onde você pode entrar e tirar dúvidas, informações e até falar diretamente com o Fernando Dias. Fernando, dando continuidade, quantos segmentos existem hoje? Boa pergunta, Delmar. Olha, se eu falar para você que eu não sei, você acredita? Acredito, porque deve ser uma coisa bem ampla. Nós fizemos uma pesquisa, agora recentemente nos grupos, a gente tem um grupo de amigos, né? Nós criamos uns grupos chamados o Representante Nacional. E esse grupo de amigos elaborou uma pesquisa, uma enquete e tal. A primeira, para a gente tirar algumas dúvidas, né? E nós nos deparamos com tantos segmentos que a gente nem imaginava. Tem os principais, a gente vai falar da construção civil, de alimento, de bebida, de doces, de calçados, de vestuários, eletrônico, enfim. Tem vários, só que assim, o serviço é muito grande. Então tem os sistemas de informática, tem representante. E aí, por exemplo, sex shop precisa de representante. Vestido de noivo precisa de representante. Religiosa. É uma série de segmentos, né? E a gente se surpreende com essa variedade. Eu não sei exatamente, sinceramente. Onde começa e onde termina. Eu não sei se são os 30, 40, 50, 70, 100 segmentos. É uma curiosidade, eu vou pedir auxílio a todos, porque cada dia eu vejo um representante vendendo grama. E aí, muda de planta? Como é que funciona? Então, eu não sei nem enquadrar ele é o quê? Qual é a área dele, afinal de contas? É interessante isso aí. Isso mostra, não é uma deficiência, é uma riqueza. Verdade. Olha o quanto essa profissão tem. Muita coisa, muita coisa. Bacana. Deixa eu ver aqui. Não sei como é que você vai me responder isso. Hoje a gente está vivendo aí esse cenário calamitoso em função do coronavírus, né, que tem aportado em diversos corações aí a Covid-19. Existe uma grande preocupação, uma vez que o representante comercial ele não é assalariado, ele recebe a sua produção, o resultado da sua produção. Ele se paga. E quando o mercado para, quando tudo para, como é que fica aí a situação desse representante diante desse cenário totalmente calamitoso? Rapaz, olha, é o seguinte, isso tudo que você falou é fato, mas o representante continua sendo um porta-voz de boas novas para o mercado. Ele tem uma habilidade de absorver essa situação complicada, mas a gente lida com o mercado, com os pontos de venda, com o mercado consumidor, as lojas, enfim, cada um tem o seu segmento. E por mais que essa esfera e essa atmosfera ruim exista, o porta-voz de uma esperança sempre é o representante. Ele não fecha a atmosfera do cliente, muito ao contrário, ele alivia. Então é um exercício que a gente tem que fazer, né? E a gente precisa tirar energia disso em algum lugar, porque você nunca vai dar o que você não tiver. Então é um exercício que o representante faz. Eu converso com vários representantes, vários segmentos, todos estão muito apreensivos, né? Lógico que boa parte tem, já sendo autônomo, tem sempre uma preocupação e procuram preservar um pulmão o mínimo possível para passar uma fase que porventura possa ocorrer. Essa agora está sendo extrema. Então, até as reservas mínimas que fossem já estão gerando preocupação na categoria. A gente, inclusive a indústria e a outra ponta que é o comércio também estão sentindo. A gente vem pleiteando junto aos órgãos municipal, estadual e federal um apoio e uma visibilidade a essa categoria. Essa é uma pergunta que eu ia fazer. Entendeu? Se ela foi enquadrada dentro dessas possibilidades de receber algum auxílio, porque tem representantes de muito sucesso, mas a gente sabe que tem representantes que não têm esse sucesso todo, mas que pelo amor à profissão e pela vivência não deixam de atuar nunca.
abraçam como se fosse... É uma paixão, né? Exatamente. Uma paixão. O último respiro. Exatamente. Olha, eu não li, não posso dizer que até hoje isso tenha ocorrido. Eu não li nada específico para o representante comercial na movimentação municipal, estadual e federal. Dentro da nós temos uma estrutura, nós temos o Conselho Federal, que confere, nós temos os CORES, que são os órgãos estaduais, né? Eles flexibilizaram os recolhimentos que nós temos que fazer, principalmente no início do ano, eles flexibilizaram, isso está dentro de casa, ok, bacana, mas nós, como empresa, nós temos as nossas responsabilidades, com os encargos fiscais, encargos trabalhistas para quem tem e tal, enfim. E a gente ficou numa situação semelhante a qualquer uma outra empresa. O que o governo fez para uma empresa de pequeno porte, o representante ficou naquele cenário ali, sendo que nós, como prestadores de serviço, a gente fica vinculado aos resultados da venda que nós fazemos. É dali que vem, nós geramos os recursos que nos pagam. Exatamente. Somos nós que nos pagamos, através, lógico, do cliente, que compra, a indústria recebe, pega a comissão que está nesse cenário e nos devolve. Né? Se não está acontecendo venda agora, a gente está cavando um buraco lá na frente. Isso. Por isso é a minha colocação, essa preocupação. Não tem nada específico no órgão municipal, estadual, federal, até o momento, específico para a categoria dos representantes comerciais que eu tenha visto. Nós temos vários pedidos, pleitos, as entidades, os nossos CORES, o Confere, estão se movimentando nessa direção. Eu vou citar um caso específico aqui, que deve ter outros, mas eu não tenho conhecimento. Nós temos um colega no Sul, ele é presidente de uma associação e através dessa associação ele também fez um pedido, inclusive direcionando esse pedido dele ao Senado. Né? Vamos ver o que vai surgir dessa história, para ver se o governo traz uma ótica diferente para essa categoria. Eu vou te falar por quê. Nós estimamos um número de 1 milhão de representantes comerciais no Brasil. Isso é um número estimado, não é absoluto. Se um representante vende 150 mil reais, 1 milhão de representantes faz um número absurdo. Absurdo, expressivo. 150 bilhões por mês. E preciso perceber que a maioria das indústrias hoje no Brasil são movidas por representantes. Sim. E o representante, a gente vai tocar num ponto que eu já vi que você colocou aqui para a gente dar uma olhadinha, e eu dei uma olhada rápida. O representante ele é contratado por vários motivos, mas o principal deles é qual é a carteira de cliente que esse representante tem, qual é o mercado que ele atua, como é que esse mercado enxerga esse representante. É uma boa aquisição para a minha indústria, esse escritório de representação. A gente vai entrar nisso aí, mas me diz aqui, o que vocês, representantes comerciais, esperam para o futuro? E o futuro é logo ali. O futuro é logo ali. Olha, eu tenho assistido algumas palestras e me preocupa o seguinte: o cenário tecnológico está aí, ok? E um ponto que essas palestras tocam é a não necessidade mais de um representante comercial. E eu te pergunto, será que vai ser assim mesmo? Com certeza não. O mundo está passando agora por uma situação extremamente complicada, mas muito reflexiva. Você vê nações que você tinha uma visão de impossível essa nação acusar um golpe, e você vê essa nação de joelho, tendo em vista o cenário. É verdade. Vai entrar um ingrediente versus a tecnologia e as máquinas, e eu estou correndo um risco danado de falar isso, que ele foi sendo suprimido ao longo do tempo graças à tecnologia e às máquinas, que é o fator humano. Com certeza. Hoje, a distância que nos separa por uma imposição da saúde está fazendo falta. Tu sabe que dentro dessa sua percepção, eu andei já vendo uma questão. Eu lembro quando a Ambev
botou aquele portal parceiro, né, para os comerciantes fazerem compras diretas lá. Com isso, ela pretendia eliminar grande parte da sua equipe de vendas. Não deu certo, porque funciona, mas o humano precisa do humano. E nós estamos num país latino. Foi o que eu reparei, por isso que o portal parceiro não deu esse retorno que eles esperavam. Porque o lojista, ele quer olhar no teu olho, ele quer discutir preço, ele quer falar alguma coisa que o portal não te dá. Exatamente, o porta-voz do lojista somos nós. Exatamente. Sabe por quê? A gente conhece as características, minúcias daquele ponto de venda, daquela família que está naquele ponto de venda. Às vezes é a terceira geração, segunda geração, e a gente está acompanhando isso. É verdade. E quem está ali sabe disso. Então... Fernando, deixa eu te interromper. Gente, o papo está muito gostoso. Por isso que a gente fala que esse programa Papo Aberto traz sempre coisas boas e gostosas pra gente. A gente vai voltar já. Não sai daí, vupt, como diria Chicarizio. Né? O saudoso Chicarizio. Vamos lá, não vai dar para terminar hoje não. A gente volta já. Não falei que era bem rápido? Bom, estamos de volta. Eu estou entrevistando o Fernando Dias, que é representante comercial, e nós estamos falando dessa linda e maravilhosa profissão que contribui muito para que você tenha os produtos e os serviços que você deseja. Fernando, dando continuidade, quais as garantias legais que vocês possuem? Bom, nós temos uma lei, a Lei 4886, né? E ela é de 65, né, que eu falei? Ela tem 55 anos, exatamente. É de 1965. E ela sofreu um acréscimo que melhorou alguns aspectos recentemente. Só que há um esforço muito grande para que determinados pontos da lei sucumbam. Né? E por outro lado, isso é um esforço do mercado. Né? E por outro lado, nós temos o nosso sistema, como eu te falei, nós temos um Conselho Federal, nós temos os CORES, que são os regionais, cada estado tem o seu, que os presidentes são representantes comerciais, e aí há o esforço da manutenção da lei. Inclusive nós sofremos esse ano um ataque ferrenho, estamos sofrendo ainda, um deputado de São Paulo, vou nem mencionar o nome dele, porque é para não fazer mídia, tá? Nós tivemos a oportunidade de ir a Brasília assistir uma mesa composta com foco em trucidar o representante comercial. A lei que nos garante. Mas é de uma frieza. E eu falei para você que nós temos o DNA e a genética do caixeiro viajante do mascate. É como se isso não precisasse existir, segundo aquele entendimento. Agora, como é que você vai criar um processo onde você vai minimizar mais ainda a pouca garantia que nós temos, né? Onde esse funcionário ele se paga literalmente? Porque se eu não vender, não tem recurso para me pagar, não justifico. Eu não sou assalariado. Eu gero o meu salário. Aonde eu estou cometendo algum... Não tem fundo de garantia, não tem férias. Como é que funciona na maioria das vezes? Eu vendo, a indústria entrega, o cliente paga, depois que a indústria receber, eu sou a última ponta. É a última ponta. Se eu trabalhar com um prazo de 120 dias, eu vou receber com 150 dias depois que eu fiz a venda. Aonde a gente é problema, a gente faz parte da solução. Não é isso? Então, nós temos uma lei, sim. São vários pontos, né? E ela é a nossa espinha dorsal legal. Nós trabalhamos sempre com contratos, as indústrias nos chamam, tem um contrato, a gente, em alguns casos, ajusta-se ou não, às vezes é um contrato padrão, e é aquele contrato que rege todo o processo ao longo do tempo que a gente vem trabalhando. E como eu disse para você, o código de ética está ali.
nós temos direitos e deveres, como um profissional, como uma empresa de representação comercial. Então há um respaldo, inclusive, muito grande para quem nos contrata. E isso é muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que vocês... eu sei que você tem uma visão de parceiros, mas a principal visão vai ser a sua, porque a gente está falando contigo. Como é que você vê o enxergar do seu cliente relacionado a você, representante comercial? Eu entendo o seguinte, que esse ponto é que faz com que o representante permaneça mais tempo no mercado, ou mais tempo, inclusive, com aquele contrato que ele tem, porque às vezes o contrato, por um motivo ou outro, é rescindido. Quando ele é essencial para o cliente. E aí eu não estou falando da venda em si. O conceito de venda mudou bastante hoje, né? Não é vender para você, é vender através de você. E esse através de você faz com que o representante comercial tenha um olho mais ecológico, né? Você tem a equipe de vendas da loja, que é o melhor termômetro, né? São colegas nossos, outros vendedores que estão lá defendendo o nosso produto. E eles têm noção exata do que está acontecendo. A gente tem que ouvir esse pessoal. Nós andamos juntos, nós ouvimos a equipe de vendas, nós ouvimos a gerência, nós ouvimos os diretores das empresas. Então tem uma série de coisas que a gente vai captando para entender o avanço ou não de um determinado produto naquele ponto de venda. Isso, quando o cliente percebe, que eu acho que a maioria percebe, esse profissional que trabalha dessa forma, o cliente tem um sentimento diferente por ele, porque ele pode contar. Hoje, o cliente tem tanta incumbência, então os donos de empresas, os diretores, está todo mundo tão sobrecarregado com tanta coisa, que aquele profissional que para ele é uma solução, que ajuda, que enxerga, que movimenta o negócio dele, que ajuda o produto a escoar, é fundamental. E com certeza, todos os representantes que fazem isso recebem de volta um carinho que extrapola a questão numérica na frieza dos números. Vai muito além disso, faz parte das recompensas que eu disse para você, e eu, graças a Deus, tenho ao longo do tempo colhido isso. Sim, eu acho que todos os colegas também fazem isso. Pô, que bacana, né? Esse laço que é gerado é fundamental. Muita né? coisa. Então, agora, no tocante às indústrias representadas, como é que você vê o enxergar desses profissionais que atuam por conta própria, confiantes nos seus produtos e serviços, saindo de casa todos os dias, sol, chuva, vento, né, para tentar fazer o encontro das soluções, né, e fazer com que o produto chegue no ponto de venda, que chegue ao consumidor final. Como é que você vê o enxergar dessas indústrias e desses representantes sobre a profissão dos representantes comerciais? Olha, a gente vem acompanhando a tecnologia e a modernização das indústrias, né? Isso faz parte. As indústrias vão se otimizando, vão ficando cada vez mais rápidas, né? E isso exige também uma alta performance nossa. E sempre que há um lançamento de um produto, alguma coisa, há uma expectativa em cima da equipe de vendas para colocar aquele produto lá no ponto de venda. Então, nós somos a ponta da esperança da indústria, né? E a gente sabe que o Brasil não é fácil você prosperar. Você tem que vencer muitas etapas. É fácil, vamos rever isso aqui. É fácil, mas você precisa vencer várias etapas que exigem muito de você. E a gente reconhece isso nas indústrias, ok? Há uma maneira hoje de medir o trabalho do representante. Então a gente entende o seguinte, nem tanto nem tão pouco. Há medições que são feitas que eu acho que poderiam ser mais razoáveis, né? E outras que poderiam ser mais consideráveis dentro de um cenário. Por quê? O que eu faço? Eu vou lá e ouço o vendedor da loja que está vendendo meu produto. O que ele está dizendo? E em cima disso eu crio um raciocínio. Se aquilo se repete, então há um ponto de melhora. A indústria que ouve os representantes e eles passam esses pontos e ela identifica aquela questão, há um ponto de melhora. Então também nós somos um grande termômetro para que as indústrias nos ouçam. E olha,
Nesse contexto agora, dessa pandemia, você sabe quem está lá no ponto de venda, ou falando com o cliente que está com o seu ponto de venda fechado, mantendo a imagem daquela indústria bem vista e bem quista por aquele ponto de venda? Somos nós. Somos nós que estamos ali lubrificando toda essa engrenagem. Tem um pós-venda também, a sustentação de tudo isso. O representante é tudo. Se der um problema na logística, liga para o representante. Se der um problema no produto, liga para o representante. Se der um problema lá no consumidor, liga para o representante. Tudo. E é o seguinte... prorrogação. Tudo. E outra coisa, não tem dia. Não tem dia. Não tem hora. Não tem hora, isso aí. Então, o representante comercial é isso. Isso aí. Eu acho que a tecnologia está vindo. E ela deve ser enxergada como uma ferramenta a mais para melhorar esse processo. Agilizar o processo. Não para extinguir uma coisa que já existe. E que você acabou de falar de exemplo de uma empresa aí, que fez um processo e amargou. Entendeu? Então, eu acho que nós somos fundamentais. Concordo plenamente. Vamos voltar lá para o site, o representante. O que os representantes comerciais que ainda não o conhecem, aqueles que querem ser representante comercial, pode conseguir nesse site? Delmar, eu quero agradecer a você essa oportunidade que você está dando e quero pedir licença aos meus colegas, porque eu estou falando aqui não é em nome do Fernando, eu espero atingir no máximo possível. Tá? Essa é uma oportunidade que a gente tem que aproveitar muita coisa, com todos os erros, inclusive aqui, acabei confundindo o nome aqui. Olha, o site O Representante, ele surgiu quando eu fui fazer um site para minha empresa. Eu achei esse nome, veio uma inspiração ali e eu coloquei, falei, cara, O Representante. Ficou meio marrento, né, como a gente fala aqui no Rio. Eu falei, vou deixar. E aí veio me surgindo uma ideia, eu fui vendo algumas carências e eu fui desenvolvendo esse lado. Eu fui lojista. E conhece as duas pontas. Eu olhava para um representante comercial na época, muitos me conhecem, eu admirava aquele profissional. Chegava sorrindo, chegava feliz, chegava leve. Eu falei, essa profissão deve ser fantástica. Quando eu passei para representante comercial, eu vi alguns pontos que me chamaram a atenção e eu resolvi, eu vou tentar ajudar nesse aspecto aqui. Então o site foi criado com a intenção de que ele seja um espaço para que todos os setores ali se encontrem. Quais setores? Os representantes comerciais com as suas demandas. Jurídica, que ele encontre um advogado, que ele esteja procurando uma pasta, que ele encontre a pasta, que ele tenha dúvidas de mercado, que outros representantes o ajudem, que as indústrias encontrem os representantes que precisam para o seu trabalho, que os clientes também frequentem aquele ambiente ali. Então, por conta disso, nós fizemos o site e, por conta da modernidade, também entramos nas mídias sociais, né? Instagram, Facebook, e a gente vem trabalhando muito forte isso. Em resumo, o Representante é um site que tem a intenção de chamar a atenção da sociedade para essa categoria, porque, como eu disse várias vezes, não pode uma categoria que tem esse peso econômico e essa capilaridade viver na vala comum dos ilustres desconhecidos. Nós merecemos muito mais. Sabe por quê? Concordo plenamente. Tudo que os caminhoneiros entregam, com todo respeito a essa belíssima categoria, ok? Vocês merecem muita coisa. Caminhoneiro, eu admiro. Passo, vejo eles dormindo na estrada, eu admiro. Mas eu, por exemplo, movimento muitas carretas no mês. Se o representante parar, também para essa ponta. Você não tem noção. Se o representante no Brasil inteiro fala assim, vou parar, do que acontece. Muita coisa. Não é uma ameaça, não, mas é uma realidade. É uma realidade. É isso. Porque não existe uma estrutura até para, de imediato, sanar esse problema. Gente, o papo tá bom, mas a gente está chegando ao fim. Eu vou pedir ao Fernando Dias para deixar uma mensagem positiva, de otimismo, para esse ano de 2020, apesar da gente mal começar o ano e ser aí atropelado pelo coronavírus, que nos trouxe a Covid-19. Fernando, é contigo, os telespectadores são seus. Olha, meus amigos, como representante, como ser humano, eu fazendo as minhas reflexões, eu vejo o seguinte: ao contrário do que se imagina, vai passar rápido, vai passar. E o mundo
O mundo, embora tecnológico, industrializado, virtual, tudo na nuvem hoje, né? Mas o mundo vai ser mais humano, infinitamente mais humano. E aí, o representante, que é um ser humano, que lida lá com um lojista, ser humano, com a equipe dele, que também tem N dificuldades, a gente sabe o que é ser um lojista, um empresário nesse país, com a indústria, um industrial também, com toda a responsabilidade que tem. Esses seres humanos vão se enxergar de uma forma completamente diferente. Eu não tenho dúvida de que a esperança vai fazer parte disso, os apertos de mão vão ser mais fortes e as ajudas humanas surgirão de uma forma espantosa. Sabe por quê? O mundo é feito para a gente. Computador, nuvem, máquina, faz parte dele, mas é para nos ajudar, não para nos extinguir. Então esse ponto é a palavra que eu deixo. O ser humano vai ser infinitamente, muito mais percebido e valorizado no mundo inteiro. Percebam isso no final dessa Covid. E olha, você, Adelmar, que tem um programa como esse, que abre um espaço como esse, que espontaneamente você vou chamar os representantes comerciais, só no Rio de Janeiro nós somos 67 mil. Em São Paulo, se eu não estou enganado, são 128 mil ou mais. Só para você ter uma ideia de números. Queira Deus que a gente consiga fazer com que esse material aqui, ele se propague dentro da nossa categoria, porque é uma janela que se abre de uma importância tão grande para o nosso segmento, para que os clientes percebam o quanto eles são fundamentais para a gente, não só pela venda, mas por tudo. É uma alegria você sair de casa e encontrar um cliente. É uma alegria muito grande. É uma alegria você chegar numa indústria, numa convenção, encontrar os diretores, os filhos dos diretores, a empresa crescendo, você vê a geração mudando e os representantes que estão lá construindo aquela história há tantos anos. Então é uma profissão que a gente tem muito orgulho e você fez o que a gente mais precisa, que é nos reconhecer e nos valorizar. Eu quero te agradecer por isso aqui. Fernando, eu que agradeço a oportunidade de trazer um representante comercial, criador de um site que já está no ar há 18 anos e que busca não só o seu valor pessoal, mas também de toda a categoria da qual ele faz parte. Parabéns a todos os representantes comerciais que contribuem para que tudo aquilo que a gente hoje basicamente tenha na nossa base de consumo venha através deles. Obrigado por tudo. Gente, foi um prazer estar com vocês. Espero tê-los e vê-los novamente no nosso próximo programa e até breve. Um grande abraço, fiquem com Deus. Vamos em frente. Vamos em frente.